Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de AZ e hoje nós estamos estreando no ano de 2026 e gostaríamos de estar discutindo temas de esperança, de prosperidade, mas infelizmente a gente vai retornar ao velho tema que é a guerra. Infelizmente, nessa virada de ano, no início do ano, a gente teve a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. E para trazer uma análise, uma visão do que pode acontecer, quais serão os rumos da América Latina e do mundo, nós temos o prazer e a honra de receber aqui o professor Saulo Martins. Meu amigo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, uma boa noite. Boa noite, Azenilton. Dizer que eu me sinto muito honrado em estar aqui novamente, né? Minha segunda vez aqui no seu podcast. É, Discutindo hoje, né, um tema tão complexo, né? Com toda a humildade do mundo, é claro que a gente não vai esgotar um tema tão complexo. Dizer que eu estou muito feliz aqui, tá? Parabenizar seu trabalho também, né? Porque acho que você desempenha um trabalho muito bem feito, isso que você se propõe a fazer. É um podcast aqui na nossa região, né? Que é tão sinto falta dessas discussões que você propõe, de discussões complexas, discussões também mais do dia a dia, do cotidiano, que faz parte aqui da região nossa. E hoje, nessa tarefa difícil, né, discutir um tema tão complexo como esse, e vamos tentar discutir da melhor forma possível é, esse tema aí. Dizer, Saulo, assim, como é a minha segunda vez aqui, eu sei que eu tô muito honrado aqui pelo convite novamente. ô meu amigo, a honra é toda minha e assim, é sempre um prazer te receber aqui. Infelizmente, a gente vai tratar de um tema, né, que está impactando de forma direta ou indiretamente a América Latina, né, que é a questão da invasão dos Estados Unidos. Saulo, a gente viveu esse pânico geopolítico já quando Donald Trump assume esse segundo mandato dele. Mas o que exatamente a gente pode esperar dessa situação agora, com ele partindo, ao invés de só das palavras, mas partindo de fato para o confronto e tomando o país à força? Bom, assim, Trump tem o estilo dele de política, né? Ele foi eleito lá nos Estados Unidos pela população dele, né? Pelas regras do governo dele, né? Governo democrático dele, né? Que é diferente do nosso. Não é por maioria absoluta, é por maioria relativa em cada um dos territórios lá que são divididos o país, né? Então, assim, é um pouco diferente da nossa eleição, mas ele é o representante devidamente eleito lá. A gente pode questionar as regras do jogo democrático, como ele é feito, né? A gente poderia criticar algumas coisas, criticar assim, não criticar querendo dar soluções, mas fazer uma visão crítica sobre como é governado os Estados Unidos, né? No caso, apenas dois partidos, não é a maioria absoluta, vota quem quer, não é obrigatório o voto, é diferente então do nosso, tem as regras específicas. Só que um detalhe que a gente não pode escapar de analisar ele foi eleito para governar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, como um país que tenta ser hegemônico e imperialista, Trump tem se colocado muitas vezes não como um governante apenas americano, né? Um governante, ou melhor, estadunidense, eu preferiria usar essa palavra, né? Que americanos somos todos nós, mas um governante estadunidense, né? Um governante dos Estados Unidos, né? E aí ele usa estratégias, e assim, geopolítica é um assunto muito complexo para a gente discutir, né, que não se trata simplesmente de luta de bem contra o mal, não é um maniqueísmo simplista que a gente vai estar discutindo aqui, mas ele tem seu estilo de governar, que inclusive tem estratégias do tipo, já foi criticado inclusive por questão de fake news, por questões de não ter sido culpabilizado pelos crimes cometidos, e nisso muitas críticas são feitas à democracia americana como tendo sido enfraquecida por esses acontecimentos mais recentes. E, fora isso, fora esses problemas todos da questão do governo americano mesmo em si, ou estadunidense, né, a gente vai ficar oscilando entre as duas palavras aí, é, também essa questão de, ao se propor enquanto na questão internacional mesmo, ele se coloca muito, ele é muito transparente, inclusive, um estilo arrogante de governo,
que coloca basicamente como se tudo fosse em prol da América. Ele não somente você citou aí, e a gente vai falar, tá falando aqui da Venezuela, mas recentemente ele falou da Colômbia, ele falou da Groenlândia, como se, na verdade, o que ele quiser vai ser feito. Um outro detalhe que eu acho interessante para a gente analisar o estilo dele de governar é com relação ao fato de que ele sempre está fazendo discussões extremamente polêmicas para não. E aí a gente tem estudos sociológicos acerca disso daí, né? No que diz respeito a essa estratégia de nunca sair da mídia. Sempre o que ele está dizendo está pautando as discussões políticas, não só nos Estados Unidos, como também no mundo. Ele começou o governo, esse segundo mandato dele, falando muito, se mantendo na mídia, igual você falou, e através de ameaças. Iniciou com o tarifaço, que inclusive o Brasil passou por um período aí de alguns meses com esse tarifaço. Mas agora ele vira, na verdade, né, os canhões aqui para a América do Sul. Como você citou, já ameaçou a Colômbia, a própria Cuba está aí no horizonte deles. E assim, quando você fala que ele é transparente, é porque os outros presidentes americanos não eram nenhum santo, né? Todos levaram à guerra, todos defendiam os Estados Unidos em primeiro lugar, né? E a busca por riqueza. Só que ele fala de forma mais escancarada e mais verdadeira, não é isso? Não vou entrar no conceito muito de verdade ou de mentira, mas assim, quando você cita, e eu também cito aqui a questão da transparência, é porque em outros momentos históricos, outros presidentes usavam meio que formas mais diplomáticas de falar das intenções dos Estados Unidos, por assim dizer, mascarando algumas das reais intenções. Então, o Trump, ele tem essa característica de mascarar menos, ele fala abertamente os absurdos, que é claro que não vou fazer uma análise neutra aqui, porque eu não acredito muito em neutralidade. Então, assim, absurdos às vezes são escancarados, né, da forma como ele coloca. Então, assim, o que em outros momentos seriam colocados como, sei lá, busca de. Sempre vai ter uma justificativa, né? Eu não estou dizendo que Trump não coloca justificativa. Por exemplo, com relação à Venezuela, a gente vai ver aí que foi a justificativa do narcotráfico, né? O narcoterrorismo, etc, etc. Mas essas justificativas, que vão fazer parte da nossa discussão aqui, essas justificativas, elas sempre existem. Só que Trump, ele faz questão de botar algumas das questões envolvidas de forma mais transparente mesmo, de forma bem assim. Nós queremos a Groenlândia porque ela faz parte dos interesses americanos, etc, etc. Aí bota aquela questão assim, interesse de proteção proteção norte-americana. Só que assim, esses países eles têm relativa soberania, no caso da Groenlândia é diferente, né, porque ela responde ao governo da Dinamarca, mas no caso da Venezuela é um estado soberano que basicamente é novamente invadido por uma potência imperialista, e ele fala às claras que, assim, com justificativas, mas na primeira entrevista que ele dá, ele fala muito de petróleo, que é um dos motivos principais, não só, né, não é uma análise simplista isso, mas é um dos motivos pelos quais ele invade realmente, invade não, que ele não foi uma invasão militar propriamente dita com o exército, mas assim, o exército entrou lá e tirou um governante. Eu não vou entrar aqui nesse momento no mérito de ser um ditador ou não, mas independente de ser ditador ou não, quantos ditadores há no mundo, quantos ditadores há no mundo, que inclusive os Estados Unidos mantém relações. O próprio governo da Arábia Saudita, que é outro governo extremamente importante nessa questão do petróleo, mas é um governo também autocrático, né? Então, assim, o que dá é uma clara violação à Carta da ONU e do direito internacional. E nesse quesito, acho que Trump é bem aberto de falar algumas das reais intenções que eles têm contra ele. Saulo, a gente viu que Donald Trump está fazendo um ano agora no comando dos Estados Unidos. Você acha que a tendência a partir de agora será mais no campo de militar, de ações militares, do que a política em si?
Assim, né? A gente costuma falar que, né, que a guerra é a falência da política. Só que a gente sabe também que em interesses geopolíticos, a guerra é uma dessas estratégias que esses países imperialistas lançam para tentar alcançar seus objetivos. É uma questão complexa essa que você faz, porque assim, a gente vai ver movimentos meio que híbridos, que não serão somente numa linha, né? A gente vai ter uma militarização, né? Como o Trump coloca aí, né? Ele coloca e ele demonstrou com essa, como você chamou e você nomeou, invasão dentro do território venezuelano para pegar a maior autoridade daquele país naquele momento. E a gente então, ele demonstra com isso que ele tem é, o objetivo, ou assim, aliás, o meio de alcançar seus objetivos, sendo um desses meios a força. Então, o mundo todo meio que se abala com relação a isso, né? É uma coisa que sempre, a violência faz parte da vida humana, como a gente sabe, inclusive da vida social e das relações entre povos, mas quando a gente vê escancarado isso perto da gente, né? Porque foi perto da gente. Alguns eu vejo que por essa dominação americana tão forte, alguns meio que simplificam essa questão, mas é uma questão, sim, preocupante. Por mais que a cultura brasileira seja uma cultura muito alinhada com a cultura americana, o soft power americano é muito forte, para usar conceito da sociologia, né? O soft power americano é muito forte nas Américas, e aí muita gente tem a tendência de meio que concordar automaticamente com tudo que os Estados Unidos fazem, mas sim, é extremamente preocupante perto muito nos nossos vizinhos aqui acontecerem isso. De novo, não estou dizendo que nenhum desses governantes, a exemplo de Maduro ou qualquer outro, eles não sejam problemáticos, eles não, para dizer o mínimo, né? O que eu questiono aqui é a clara violação do que a gente está questionando aqui hoje, é uma clara violação do direito internacional, é uma clara mudança em perspectivas de, de, de status quo na América Latina, né? Não tanto porque a gente sabe que os Estados Unidos também sempre foram dominantes e hegemônicos aqui, né? Mas nos últimos anos a gente viu essas que a gente vai estar discutindo, né? Essas relações entre meio que não bipolares como eram na Guerra Fria, não esse conceito de bipolaridade, né? Mas uma multipolaridade no mundo, né? Então a gente tem visto com esse movimento que o Trump faz, ele estabelece muito às claras que ele quer voltar e que a política americana, pelo menos nesse governo, voltará a essa tentativa de zonas de poder no mundo, né? De manutenção de zonas de poder. E a gente vai poder colocar no outro momento a Rússia, a China também como partícipes desses movimentos que são feitos, mas quem dá os movimentos maiores no momento é justamente os Estados Unidos. Nesse momento e já há algum tempo na história mundial. Então, Saulo, a gente viu que é uma guerra que se arrasta já acredito que já vai chegar a 3 anos, que é a Rússia, né? A invasão da Rússia também à Ucrânia. E lá tinha uma prerrogativa também, o presidente Putin teve uma justificativa dele para invadir a Ucrânia, e essa guerra vai se arrastando. E assim, a gente sabe que essa guerra está se arrastando porque por trás também tem o financiamento dos Estados Unidos, da própria Europa, para a Ucrânia resistir. Mas eu quero ouvir de você o seguinte: a questão do posicionamento da mídia, e aí eu vou falar principalmente da mídia nossa, da mídia brasileira, em relação a essas duas guerras, né? E porque eu não vou nem chegar na questão das decisões de poder na ONU ou em qualquer outro lugar, mas assim, em relação a tratamentos, né? Que a mídia, as opiniões que a mídia emite são muito mais brandas aos Estados Unidos nessa situação do que foi contra a Rússia. Eu queria ouvir sua opinião. Por que é tão passivo de um lado e do outro não?
Então, múltiplos os fatores, né? Quando você fez a pergunta, eu fiquei com a mente aqui pensando numa frase de Chomsky, né, que ele fala assim: se não houver uma crítica da mídia, a propaganda se torna realidade. Chomsky, pensador linguista, né, pensador político mundial, aí, cientista político. Então, assim, a mídia brasileira realmente ela tem um alinhamento muito claro com essas, com os Estados Unidos, né, com os interesses americanos. A gente costuma dizer assim que eu tenho visto até críticas nesse sentido, né, que a gente, como se a América Latina fizesse parte também desse pensamento ocidental, né, de herança judaico-cristã, ocidental, etc. São um conjunto de fatores culturais que fazem parte, não estou misturando aqui religião nessa discussão ainda não, mas assim, eu estou dizendo de uma herança cultural da qual a gente faz parte. Então é claro que o pensamento cultural brasileiro é muito mais alinhado com com o pensamento americano, né, em certo sentido, no sentido cultural de algumas coisas, mas politicamente poderia não ser, né? Então, assim, a mídia faz parte desse movimento também. Você cita, por exemplo, essa questão da Ucrânia, mas a gente tem outros movimentos também nesse sentido, né? De movimentos não, né? Desse pensamento midiático, desse apoio midiático a certas questões políticas. Por exemplo, se a gente for parar para pensar na guerra de Israel-Palestina, quantos minutos são dados para um pensamento é, é, meio que do ponto de vista mais palestino da história? Então, assim, sempre puxa muito para o lado de Israel. No caso da discussão dos Estados Unidos também com relação à Venezuela, meio que vende-se muito o próprio discurso, né? Então, assim, a discussão vai meio que alinhada ao que está sendo dito, né? Ao que os americanos, meio que os americanos pautam a discussão é, dessas duas que a gente falou, por exemplo. No caso também da Ucrânia com relação à Rússia, aí a gente tem um movimento não só da mídia brasileira, mas também um movimento ocidental muito mais forte, né? O país é sancionado esportivamente, é sancionado economicamente, que é uma discussão que a gente tem que ter mais à frente com relação a economia ser controlada por esses movimentos. A gente vai falar de sanções econômicas, sanções de outros tipos, taxas, proibição de comércio, tudo isso acho que está envolvido nessa discussão. E como você coloca e adianta essa questão, a mídia brasileira realmente, ela não vou dizer que totalmente, né, porque a gente tem pensamentos críticos e jornalistas responsáveis com todos os pensamentos. Mas muitas vezes essa discussão é uma discussão enviesada ao extremo com relação a esse pensamento norte-americano, com relação a esse pensamento europeu também, etc. Eu fico curioso, por exemplo, como é que vai ser o tratamento da questão sobre a Groenlândia, porque aí a gente vai ter um choque de interesses meio que ocidental, por assim dizer, né? Inclusive dentro da própria OTAN. Aí eu estou curioso para saber como é que como é que será tratado nesse sentido, né? Claro que existe um pensamento também crítico com relação essa busca de hegemonia americana, uma crítica também à forma como Trump governa, é, como é que ele faz sua política e como é que até os próprios crimes que ele já cometeu, mas nessas questões, como você colocou aí, nessas discussões mais geopolíticas, é uma visão enviesada e por vezes passiva, assim. Então, Saulo, sobre essa questão, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando se tem. A gente sabe que os Estados Unidos joga bomba em vários países que nem é noticiado aqui para a gente aqui no Brasil. Né? Por exemplo, financia alguns grupos na África, assim, tem bases militares em quase todo mundo. Talvez isso é o que o torna, né? E com certeza é o que o torna a grande potência que é. Mas o que eu quero saber de você, Saulo, quero ouvir sua opinião, é o seguinte: teremos um contraponto nessa investida, e aí, quando eu falo investida, não tem como não colocar Donald Trump, né? Porque assim, parece que ele minou tudo que a gente conhecia dos Estados Unidos, que era tido como democracia, que era a mãe da democracia.
onde o sistema judiciário funcionava perfeitamente, e de repente isso foi jogado tudo no lixo e parece que só vem ele, e aí já com a visão, já, na minha opinião, de ditador. Assim, a gente tem acadêmicos estudando muito essa questão, né, do enfraquecimento das democracias, também ocidentais, mas de movimentos do que fazem com que as democracias sejam enfraquecidas mesmo, né? Como é que é feito essa dinâmica de enfraquecimento das democracias? E Trump utilizou por vezes várias delas. Primeiro, ao se colocar como meio que essa espécie de salvador da pátria, ele é muito carismático e populista, a gente não pode negar que ele tem o carisma dele para falar com as suas bases, para tentar convencer e movimentar suas bases. Aquela invasão do Capitólio, a exemplo do 8 de janeiro aqui no Brasil, e aquela lá foi a primeira que aconteceu, né? Ela há questionamentos gigantescos com relação à força da democracia. Eu acho assim, quem vê os Estados Unidos como democracia super forte para ser exemplo no mundo, eu acho que é meio que não compreende os fatos geopolíticos, porque historicamente isso não é só de Trump. Os Estados Unidos historicamente já tem certos problemáticas com relação ao seu funcionamento político. Mas Trump, na verdade, ele escancarou recentemente a forma ou acelerou também, né, essa questão do enfraquecimento da democracia norte-americana. Agora, sim, de novo, os Estados Unidos eles se vendem mundialmente, né, por meio de, inclusive, ele quiser substituir por meio desse soft power, por meio dessa propaganda massiva nos filmes, na mídia, no controle dos discursos, sejam discursos econômicos, sejam sociais, sejam políticos, sejam históricos. Ele meio que controla o discurso sobre muita coisa no mundo, né? Então, diante disso, muita gente, na verdade, eu não falo a gente, mas muita gente toma como padrão de verdade o que eles dizem e o que eles fazem. Quando, na verdade, muitas das coisas que eles dizem e fazem são contraditórias e muitas das coisas que eles fazem são também agressões mesmo, né? Como a gente coloca aí, né? Uma democracia que se lança como meio que, não vou nomear dessa forma, mas é meio que se comporta como governos autocráticos e imperialistas, né? Que tentam, por exemplo, qual a justificativa que os Estados Unidos têm para levar a democracia, estabelecer por meio da força a democracia sobre um Estado soberano. Então, esse é um questionamento que a gente tem que fazer diante do direito internacional. Então, é uma questão bastante complexa. Trazendo um pouco a discussão aqui para a América Latina, do porquê esse interesse que não é de hoje dos Estados Unidos para a América Latina, porque é até estratégico essa influência. E a gente viu isso acho que principalmente na última década, a influência chinesa é muito marcante aqui na região. E aí os Estados Unidos agora está tentando retomar isso, e por quê? Qual é o que tem aqui na América Latina que acende assim, essa chama americana de querer sempre estar dominando aqui? Galeano, eu gosto de sempre citar, fazer citações. Galeano falava assim: América Latina, Eduardo Galeano, né, pensador nas leis abertas da América Latina, ele fala: a América Latina é o local do mundo onde a história se escreve com força e com injustiça. A gente sabe que a gente poderia elencar aqui razões históricas, né, com relação a, por exemplo, a chamada doutrina Monroe, né, que é uma doutrina histórica até antiga, não, assim, originalmente como uma defesa, né, para falar as Américas não serão mais submissas a colonialismos europeus. Só que basicamente o que ela implicou historicamente foi: não será colonizada pelos europeus, mas será colonizada pelos Estados Unidos. Então, basicamente, é como se fosse a América para os estadunidenses. Eu não vou falar América para os americanos, porque daria uma ambiguidade interessante aí, mas é América para os americanos significando estadunidenses, né?
Ou seja, a gente, e isso está escancarado hoje em dia com relação a, por exemplo, quando o Trump ou quando líderes americanos, além dele, que fazem parte do seu governo, que nos tratam como quintal. Referências da América Latina como sendo a nosso quintal, tem coisas acontecendo aqui no nosso quintal. Então, assim, os interesses deles são diversos, né? A gente tem interesses de ordem geopolítica, né? Pela proximidade com os americanos, a gente poderia elencar aqui razões assim como a Rússia também teme, né? A proximidade da OTAN no seu território, né? Por exemplo, a Rússia justifica isso quando fala que a Ucrânia estava querendo entrar na OTAN, etc, etc. Foram movimentos, no xadrez políticos, a Ucrânia teve movimentos equivocados com relação a subestimar a Rússia nesse sentido. E os Estados Unidos, da mesma forma, eles querem manter uma hegemonia político-imperialista na América Latina, por diversas razões, né? Geopolíticas, econômicas, por exemplo. Se a gente, em cada país, a gente vai ter especificidades que a gente poderia colocar na análise com relação à importância da América Latina, né? O México é fronteira, a Venezuela, fontes de petróleo gigantescas que podem, a gente tem que discutir nesse contexto, a própria consolidação do petrodólar, né? A dolarização do petróleo no mundo, que ocorreu na década de 70 e perdura até hoje, e os Estados Unidos não querem perder essa influência tão direta que possibilita, inclusive, que eles façam sanções econômicas no mundo inteiro. Então, assim, esse controle hemisférico ocidental acaba sendo muito importante para os Estados Unidos por diversos fatores. Aí a gente poderia, em cada país, a gente elenca a gente pode elencar alguns, mas de forma geral, manter a América como essa zona historicamente dominada pelos Estados Unidos, como previa, inclusive, a própria doutrina Monroe, que a gente pode falar assim, a doutrina Monroe ela ainda existe, ela não existe como discurso, mas ela existe como prática. E olhe lá se não existe como discurso, né? Quando a gente vê certas falas no último ano, né? Nos últimos meses, principalmente, com relação a isso, né? Porque a gente sabe que não a Rússia, mas a China tem tido grande participação nesse xadrez político mundial, inclusive participando ativamente de incentivo, não vou colocar incentivo, mas de injetando investimento diretamente nesses países. Se a gente for falar, por exemplo, com relação histórica, razões históricas, a própria criação do Panamá, né? Que tem o canal do Panamá, o famoso canal do Panamá. O Panamá surge porque os Estados Unidos meio que influenciam. O que era o Panamá? O Panamá era basicamente um território da Colômbia. Eles patrocinaram essa divisão para que eles construíssem. Assim, é uma questão complexa, mas eles patrocinaram essa divisão, esse surgimento desse Estado, para que eles construíssem lá. Quando os franceses falham nessa construção, eles tentam construir lá o canal eles conseguem construir o canal do Panamá, fica sob a administração americana, acho que desde 1900, eu posso errar aqui as datas, mas desde 1915, 16, por aí, até 1999, ele é administrado pelos Estados Unidos, se eu não estiver me enganando nas datas aqui, e o Panamá só alcança a soberania desse canal a partir de 1999. Mas Trump já tem falado que o canal do Panamá é americano e eles não abrem mão mais de ter o controle. Por quê? Porque a China estava aumentando. O canal do Panamá é extremamente importante nessa rota entre navios dos países, né, no movimento comercial desses navios no mundo. E ele é um atalho bastante importante, por assim dizer, na região americana. Então, assim, a gente tem especificidades em cada país, a gente vai ter essas questões do interesse. Fora que economicamente o mercado latino-americano é um mercado consumidor gigantesco para parcerias comerciais. Exatamente sobre a China e pegando a Rússia, que vai ser minha próxima pergunta para você. Mas antes disso, Saulo, eu só queria fazer uma observação que, assim, a gente, além dessa influência americana, que já é imensa, em todo mundo, por assim dizer, encontra algumas barreiras ali, outra acolá, mas tem essa influência, inclusive
é o grande dono da ONU, vamos dizer assim, né? Porque tem países com poder de veto, mas é os Estados Unidos que detém ali talvez a maior a fala, né? O poder de fala. Mas eu queria ouvir de você, antes de passar para essa próxima pergunta, o seguinte, Saulo. O Brasil ele foi meio que bombardeado no início do governo Trump por um grupo político que perdeu as eleições aqui no Brasil, não aceitou. Assim, se por si só já era ruim, imagina alguém do próprio país trabalhando contra, né? E a gente teve essa dificuldade toda inicial. Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essa análise que você faz, né, quando se tem uma dificuldade, um endurecimento das relações dos Estados Unidos com o Brasil, principalmente por causa desse grupo político que estava tentando, sei lá, efetivar o golpe, alguma coisa do tipo. Pois é, se a gente for, eu vou pegar essa última palavra que você cita, né, a questão do golpe, né? A gente sabe, por exemplo, que essa tentativa de hegemonia americana na América Latina, ela não é nova. Quando a gente cita aí a doutrina Monroe, ela data do século XIX, né? Início do século XIX, lá por 1823, por aí. Então, assim, é, e se a gente for falar de golpe, como eu estava falando, como eu estava dizendo, o golpe de 64, ele inclusive é patrocinado em grande parte por essa justificativa de defesa, como sempre ocorre, né, em governos autocráticos, essa justificativa de defesa do nós contra eles. Quem seriam eles naquela época? Seria supostamente comunistas armados que estavam tentando é, controlar a política em vários países, no caso, entre eles o Brasil, na época, talvez, que justificasse. E isso foi justificativa para um movimento de autocracias na América Latina de forma geral, a partir da década de 50, 60, 70, a gente teve ditaduras na Argentina, ditaduras no Chile, ditadura no Brasil, ditadura em vários países aí da América Latina. É, eu vou colocar para quase que todas elas, não vou dizer todas, porque a gente sabe que tem Cuba que lutou contra a ditadura de Fulgêncio Batista e estabelece uma outra ditadura posteriormente, de Fidel e por aí vai. Mas é, os Estados Unidos eles tentam realmente, desde sempre, manter essa hegemonia, como a gente citou aqui nessa parte aqui do globo terrestre. Não só aqui, né, em grande parte do mundo, mas aqui essa questão é muito forte. Então, assim, patrocinada, inclusive, por, logicamente, um poderio gigantesco, discursivo, econômico, social, é claro que vai influenciar as políticas locais. A gente vai sempre ter gente desse lado, dos mais diversos lados, mas desse lado, no caso, quando você cita aí, que eu imagino você esteja se referindo, imagina, eu sei que você está se referindo ao governo Bolsonaro, né? Com relação a essa postura também de alguns brasileiros que meio que apoiam algumas desses movimentos feitos por Trump, por exemplo, inclusive sanções ao próprio país que a gente exige, né? Então, assim, a gente vai ver isso acontecer. A gente está vendo uma polarização, a gente está discutindo no começo dessa discussão aqui, né? A gente estava falando no início da discussão aqui, que essa questão de um mundo que é feito com multipolos, né? Basicamente, os Estados Unidos meio que exacerbam uma tensão aí agora para que seja bipolar, como essa bipolaridade mundial como sendo a norma agora, né? Não vou colocar só deles dois, porque a gente tem outros grandes atores, né? A gente tem, por exemplo, a União Europeia, que seria um outro ator mundial, além de China e Estados Unidos, que são os maiores, a Rússia também, que ainda é um poderio militar muito grande, mas economicamente não é tão grande como já foi no passado. E aí, assim, para os próximos anos, o que a gente provavelmente, e cientistas políticos apontam para isso, é ver uma polarização nesse sentido de busca de zonas de influência, principalmente entre China e Estados Unidos, mas também com relação à União Europeia e com relação à Rússia também. Mas eu acho que vai ser principalmente entre Estados Unidos e China, porque são quem tem, de fato, poderio
econômico para bancar certas disputas aí. E aí, assim, não sei se eu fugi muito da sua pergunta com relação a essa questão da partidária nacional no Brasil, né? Em que grupos políticos, como também na década de 60, meio que influenciados por autocracias no mundo, né? Mas também por influências de fatores internos, sempre vai ter alguma justificativa para tentar é, é, meio que defender esses movimentos aí de alinhamento. Nesse caso do governo Bolsonaro, tentaram muito, buscaram de todas as formas serem que meio que alinhado seria um eufemismo para essa história, né? Porque assim, não vou fazer uma análise neutra aqui, vou estabelecer meu ponto de vista aqui agora. Muitas vezes, através de um viralatismo muito forte, quando a gente usa esse conceito assim, de forma meio que informal, um viralatismo muito forte, sem querer ofender os vira-latas, né, que são uma paixão nacional, né? Mas, assim, com relação a querer ser subalterno, acho que o Brasil ele tem que, claro, logicamente, ele não é uma superpotência mundial no que diz respeito a poderio militar, mas ele tem que reconhecer a sua importância e tentar e defender sua soberania, não de influências específicas, vai ter influências, mas sua soberania no que diz respeito a ser senhor de si, sabendo das influências dos países. Então, normalmente, tem que ser calcular, tem que ter um projeto de desenvolvimento nacional para saber o que o Brasil quer ser nesse contexto geopolítico mundial, mas não pode simplesmente baixar a cabeça para tudo que vai ser colocado por uma potência estrangeira. Seja, eu falar aqui, seja ela a China, seja ela os Estados Unidos, seja ela quem for. Os Estados Unidos têm que defender sua soberania, sua liberdade, etc, etc, porque o Brasil é dos brasileiros. Mas, claro que tentando ter relações boas que sejam mutuamente vantajosas com vários países do mundo. Mas o que a gente viu recentemente e que a gente tem visto em grande parte da população, por ausência de senso crítico e de memória histórica, é uma questão de uma tentativa de subserviência nacional a interesses estrangeiros e interesses, muitas vezes, esses que são os interesses americanos. E você falou na China, que com certeza é a grande sombra, vamos dizer assim, dos Estados Unidos nesse momento, pela busca da hegemonia mundial. Como a China pode atrapalhar os planos americanos aqui na América Latina? Mas é uma questão complexa, né? Como a gente está discutindo aqui, são questões muito complexas aqui, e eu me tomar o cuidado aqui de ter humildade na análise, porque ninguém vai esgotar uma análise como essa, mas é uma discussão bastante difícil de ser feita. A China tem atualmente investimentos em larga escala na América Latina. A gente citou agora há pouco com relação ao próprio Panamá, né? Em que ela estava ganhando bastante influência, inclusive no Panamá. Os Estados Unidos se sentem ameaçados com isso, vão lá e fazem declarações e fazem... Ou a própria Venezuela, né, que poderia patrocinar, por assim dizer, assim, não que a Venezuela seja uma superpotência rica ou coisa do tipo, mas em termos de petróleo, ela deve ter a maior reserva mundial, e os Estados Unidos, ao fazer esse movimento aí, como você citou aí no começo da nossa discussão, com relação a essa retirada de Maduro, que a gente não sabe nem o que vai acontecer nos próximos passos, né? A vice de Maduro está no poder e ninguém sabe como é que vai ser essa questão, essa dinâmica ainda. A gente vai estar aguardando esses movimentos. Mas a China, ela é participante de forma econômica muito forte na América Latina atualmente. Basta lembrar, por exemplo, que diz respeito ao nosso país, era o maior parceiro comercial do Brasil, é a China. Quem mais faz relações comerciais com o Brasil é a China. Nossas exportações são em maior escala para a China. Então, assim, a influência que a China tem no mundo hoje em dia é muito forte. O Brasil, por exemplo, é um aliado da China na questão econômica. A gente tem uma aliança chamada BRICS, que é uma organização de países independentes, inicialmente com poucos países, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e a
Mas agora, vários países do mundo falam de via militar, e vários foram na Europa, e muitos países já participando, não é uma aliança militar como é a OTAN, mas é uma aliança econômica importante. E por que eu acho importante a gente entrar nessas discussões? Porque, assim, como é que os países emergentes vão se estabelecer? A China, basicamente, não é mais nem quando talvez iniciando era considerada emergente, mas agora já é um dos dois. Juntamente com os Estados Unidos, ela é um dos mandantes, né, nessa questão econômica mundial. Então, até que ponto ela é emergente porque ela ainda está subindo aí nessa questão. Mas, do ponto de vista, não é mais um país que espera ela já chegou no lugar não um lugar final, mas um lugar de destaque mundial. Então, assim, é, essa influência da China ela vai ser muito forte ainda. Mas, assim, a minha curiosidade é com relação a como os países no mundo vão se organizar para se defender dessas tentativas de hegemonia. Não sei se eu dei conta de responder sua pergunta, mas é, eu vou focar aqui uma discussão que está na minha cabeça o tempo todo para ser feita, antes que eu esqueça, é porque essa questão do petróleo. Alguém pode pensar assim, os Estados Unidos invadem a Venezuela por conta do petróleo. A discussão é mais complexa do que isso, inclusive por conta de hegemonia. Quando, na verdade, imagina o seguinte, imagina que a Venezuela entre no BRICS e possa possibilitar o comércio de petróleo em outra moeda que não seja o dólar. Como é que os Estados Unidos sentiram essa ameaça? Eu acho que, em grande parte, é essa busca de hegemonia, de controle da economia mundial, que ela se mantém. Particularmente, sim. Os Estados Unidos, no momento, não precisariam do petróleo venezuelano ainda, talvez, né? Embora o petróleo é uma fonte não renovável de energia, em algum momento vai acabar, mas a Arábia Saudita ainda daria conta desse mercado. Mas por quê? Porque não quer que a China tome conta disso. Então, assim, os movimentos mais beligerantes, eles têm sido americanos. Mas até quando? Até quando vai ficar somente com os Estados Unidos com esses movimentos mais... Aliás, vou falar aqui assim, tem a Rússia também, que é muito bélica nesse sentido, assim, de tomada de território e por aí vai. Mas, e as justificativas da Rússia lá são meio que um pouco diferentes, né? Embora tenha interesse em minerais raros ucranianos, etc, etc, mas os Estados Unidos fazem mais movimentos no mundo com relação a isso, né? Movimentos mais, principalmente acentuados agora, ultimamente, com relação a essa defesa. Não somente em relação à Venezuela, como em relação em outros, como a gente citou, a Groenlândia, que pode ser uma rota marítima importante diante do derretimento derretimento, né, de geleiras. A Groenlândia pode ser uma zona de navegação importante, né, no Ártico. E o canal do Panamá, a própria Venezuela com a questão do petrodólar, com a defesa dessa hegemonia, porque isso envolve, inclusive, o mercado mundial, né? Os Estados Unidos controlam, por assim dizer, o sistema financeiro mundial através dessa dolarização do petróleo. Então, as sanções são instrumentos políticos nessa guerra híbrida que são muito importantes, né? Inclusive as sanções comerciais também, porque os Estados Unidos são um dos maiores mercados consumidores com poder de compra no mundo. Então a gente citou aqui, você cita a sua pergunta, ou não pergunta, que eu talvez tenha deixado passar, né? Os próprios aumentos de Trump de colocar sanções no Brasil, de taxar, de taxas econômicas no Brasil, com relação, inclusive, a alinhamentos políticos do Brasil. Então, é meio que uma tentativa de controle político por assim dizer, por meio não somente da força, mas também pela força financeira, por assim dizer. Saulo, muito boa essa reflexão, essa análise sua que você traz. E eu queria esquentar um pouco essa discussão, que está muito legal e você, com seu conhecimento, está esclarecendo muita coisa para os nossos ouvintes, com certeza que vão ouvir e vão ficar mais esclarecidos nessa questão tão complexa como você cita, que é a geopolítica. Mas eu queria ouvir de você, Saulo, o seguinte: Trump não, vamos tirar Trump agora. Os Estados Unidos sempre minou, né, sempre foi um braço de guerra no Oriente Médio, né, sempre
invadiu, desde a Guerra do Golfo, depois o Iraque, e assim, sempre na busca pelo petróleo. Na guerra da Ucrânia, isso se a gente pegar agora a era recente, né? Não vamos entrar na guerra, nas guerras, na Segunda Guerra, vamos deixar a Segunda Guerra quieta lá, né? Vamos trazer agora a recente. Com essa guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos já deu um alerta também para a União Europeia, que foi a questão da OTAN. Ó, agora vocês se viram aí com proteção, eu vou tirar investimentos e tal. Assim, tem blocos fortalecidos no mundo, por exemplo, o próprio Mercosul, que agora conseguiu, inclusive, uma parceria muito boa com a União Europeia, e os Estados Unidos ele está se vendo meio que no meio do jogo ali, é aquele camarada que não está meio que escolhido, é para excluído pela força, né? Pela marra. Assim, como é que você vê hoje? Quais são os países que mais agora, de forma mais fria da análise, corre risco de sofrer uma invasão ou um cercamento, vamos dizer assim, militar, como sofreu a Venezuela? A gente já teve a Colômbia sendo ameaçada, ele disse que Cuba tá na ameaça, e agora o foco é lá no Irã, que a gente está tendo manifestações lá e os Estados Unidos já disse que a ajuda está chegando. Qual vai ser o próximo passo, na sua visão, nesse jogo de xadrez? Aí agora é uma questão mais bem dessas questões todas que a gente está discutindo são questões complexas, né? Mas essa questão dos movimentos, você fala em termos de movimentos militares, por assim dizer, né? Isso. Em termos de movimentos militares, eu acho assim, a inteligência americana nesse sentido, ela é grande. A gente não pode subestimar nunca, né? Então, acho que existem movimentos que serão feitos nesse xadrez, como você usou a metáfora aí, nesse xadrez geopolítico, que vão ser fundamentais nos próximos passos aí. Agora, assim, é difícil falar disso porque tem várias zonas de interesse nesse meio todo. Vamos pensar aí, por exemplo, né, a Venezuela. A Venezuela não foi, ainda não houve guerra, não, ainda não, e Deus queira que não, né, mas houve uma tentativa de sabotagem do governo que estava lá, né, de novo, não vou entrar na questão ou se precisar, a gente entra aqui, né? Mas eu nem entrei no mérito da questão do governo de Maduro. Agora, sim, a gente precisa de entender também que a análise não é simplista também, porque a Venezuela estava. Não vou ficar fazendo o papel de advogado de Maduro aqui, mas porque eu não sou a favor de ditador nenhum, não defendo ditadura nenhuma, sou a favor da liberdade dos povos e por aí vai. Mas existiam sanções já vigentes na Venezuela desde o chavismo, né? Só que no começo do chavismo, o Chaves ainda, que eles chamam de bolivarianismo, se alguém preferir chamar, né? Nessa tentativa de independência venezuelana, independência latino-americana com relação a essas amarras estrangeiras, quando o chavismo alça ao poder, eles conseguem meio um estado de bem-estar social um pouco no começo. E aí as sanções influenciaram muito a Venezuela a caírem muito economicamente, né? Porque não é fácil você ser sancionado e por aí vai, né? Para um estado menor como a Venezuela, embora rico em recursos minerais. Mas não houve ainda um movimento beligerante, por assim dizer, propriamente dito, uma invasão territorial. Os Estados Unidos, no primeiro momento, não sei se você lembra, naquela entrevista que Trump dá um dia após não sei como é que eu chamo, você chamou aí de condução de Maduro, não sei se sequestro, não sei que nome a gente daria para isso, mas assim, quais seriam, por exemplo, os próximos passos em relação à Venezuela? Vai haver algum movimento mais de exércitos mesmo dentro da Venezuela? Ainda não sabemos. Ou uma zona grande, muito importante, a Groenlândia, né, que é administrado pela OTAN. A OTAN já disse que vai. A OTAN não, perdão. A União Europeia já disse que pode mandar exércitos para tentar proteger a Groenlândia. Acho difícil que o tratado da OTAN se rompa, né? Então, essa é uma questão também
bastante difícil de analisar, né? Até que ponto Trump teria o apoio do Congresso americano, embora ele não ligue tanto para isso, né? Que, inclusive, tem análises políticas que dizem que o principal inimigo de Trump não está fora dos Estados Unidos. O principal inimigo de Trump, como ele próprio vê, são os democratas lá. Embora quem está de fora ache que todo mundo ambos os partidos vão estar defendendo os interesses dos americanos, sim, mas com visões um pouco meio que diferentes aí. Então, assim, a Groenlândia seria um território também que está muito em voga no momento. A gente tem também com relação à China, próprio Hong Kong e Taiwan, que a China também não demonstra estar disposta a deixar ser influenciada totalmente ou estar disposta, inclusive, a acionar militarmente. Então, assim, a gente já viu movimentos, inclusive, dessa questão da Ucrânia, né, da Rússia na Ucrânia, assim, uma guerra, ela, embora gere lucros também para as indústrias armamentistas e gere venda de armas e por aí vai, vou falar também, assim, usar esses termos, né, também envolve lucro com relação a, inclusive, roubo do que quer que seja, né, de riquezas minerais, do lucro envolvido, assim, no gasto, a questão do custo-benefício, né, de uma guerra. Então, assim, é difícil dizer qual vai ser o primeiro movimento, mas ele já fez um, que foi a questão da Venezuela. Vamos ver como é que vai ser essa questão de Delcy Rodrigues, que no discurso de Delcy Rodrigues no governo venezuelano, ela diz que a Venezuela vai ser soberana, vai continuar soberana, mas será que ela vai conseguir, diante de uma ameaça tão forte dos Estados Unidos, inclusive proibindo, colocando sanções, proibindo comercializar, forçando a venda, a entrega de petróleo, por assim dizer, para eles? Então, assim, é uma questão bastante complexa essa daí, não dá para a gente prever com precisão, fora que o mundo já tem movimentos, como você citou aí, né, a questão do Oriente Médio. A questão do Oriente Médio continua sendo uma zona de influência bastante importante, porque envolve petróleo, envolve muita coisa. Então, assim, tá bastante complexa, mas, assim, a gente saber o que é blefe, como a gente citou, né, essa política de tensão dos Estados Unidos, o que é blefe de Trump, o que é uma própria... tem gente que chama a estratégia dele de estratégia do louco, né, de fingir de louco, de fingir de imprevisível, justamente para sempre conseguir o máximo, porque ele é um negociante, né? Ele é um rico negociante, um empresário, que blefa às vezes para tentar conseguir o máximo possível do outro país. Então, o que ele vai conseguir com esses blefs junto à União Europeia, junto à Groenlândia? O que ele vai conseguir na Venezuela, que não foi só blefe, demonstrou ser ações reais? O que ele vai conseguir no Oriente Médio de forma geral? Então, assim, são questões que a gente vai ter. E como é que a China vai agir nos próximos passos também? Outra questão que também que a gente tem que entrar numa análise profunda é esse movimento que os Estados Unidos fazem vão conseguir frear essa desdolarização da economia mundial ou vão acelerar o processo de desdolarização? Porque meio que também imprevisível em termos econômicos, que a força não vai conseguir vencer tudo, né? Tem gente que chama os Estados Unidos de, não vou entrar nessa nomenclatura aqui, né, de um império meio que decadente, que está demonstrando mais fraqueza do que força ao precisar da força, né? Que um dia foi mais econômica, mas o que dá para dá uma certa, não sei como é que é a sua visão, mas dá uma certa, eu gosto de falar sobre mim, né, sobre dessa questão de uma visão pessimista de mundo, de saber que a gente não evolui enquanto seres humanos, né, enquanto povos humanos, nessa questão. Algumas coisas vão continuar sendo resolvidas na força, mas sempre de uma perspectiva híbrida, né? Blefe, força, política, sanções. Então vai ser curioso o que está para acontecer aí, na verdade. Verdade, Saulo. Você toca isso aí, porque realmente é muito imprevisível e, infelizmente, a humanidade não evoluiu. O poder, quem tem arma, ainda se mantém, né? E domina. Mas eu queria, Saulo, ouvir de você Inclusive, sobre.
o pessimismo que eu estava falando vem justamente disso, de achar que agora a ordem mundial, novamente, com esse enfraquecimento, como você cita, né, o enfraquecimento da ONU, o enfraquecimento desses organismos de controle internacional, tudo isso gera uma sensação de meio que vai ser lei do mais... Então vai ser lei do mais forte novamente, a política mundial vai ser essa de lei do mais... Que nunca deixou de ser, vamos falar assim, né? Nunca deixou de ser, mas a gente está tendo isso de forma mais escancarada, infelizmente. Exatamente. Saulo, e sobre, por exemplo, que às vezes a gente vê uma parte aqui dos brasileiros mesmo comemorando essa intervenção americana na Venezuela, e outros apoiando, outros até, né, citando o que poderia fazer aqui, mas na sua visão, muita coisa, eu queria ver de você o seguinte, afeta muito a população, meio que de forma sem perceber, principalmente para esses que não têm o conhecimento. Quais são os principais problemas que uma intervenção num país vizinho, aqui na América Latina, traz para a gente aqui brasileiro? Assim, como a gente vê, né, o alinhamento cultural brasileiro com relação aos Estados Unidos, ele vem de também de outras coisas, né, além de uma herança parecida, né, são países, a gente poderia andar de várias semelhanças entre os países, né, foram colonizados por europeus, são estados mais jovens em relação a, por exemplo, a Europa, ricos em recursos naturais, países, em relação ao Brasil, países de proporções continentais, ambos, né? A gente tem várias semelhanças, a pessoa, esse soft power mesmo, esse conjunto vou dar de um termo meio que manipulação, né, de manipulação do pensamento, por assim dizer, de influência grande que os Estados Unidos têm sobre o pensamento brasileiro. Tanto em vender sua cultura, que os Estados Unidos a gente tem que reconhecer que eles são muito bons nisso. Eles detêm controles massivos, né, com relação também a grandes revoluções que eles causaram ao mundo, né? Se a gente for pensar aí, são vários, né? Não vou ficar citando aqui, né, mas a internet, a economia mundial, a dolarização da economia mundial, muita coisa com base na força, muita coisa com base na influência, mas muita coisa também com base em conquistas deles também, né? Invenções também, por aí vai, roubo de invenções também, né? Mas a gente vai ter, vai sempre ter essa questão desse controle do pensamento, por assim dizer. E aí vamos comparando assim, né? A cultura chinesa não é tão próxima do Brasil quanto é a cultura brasileira. Então, a gente vai ter, sim, esses casos. Qual o problema que eu vejo? O problema é você esquecer de... E é interessante porque muitas vezes se vende como patriota, né? Com relação a isso, né? Esse patriotismo vira-lata, né? O fã com mais vira-lata, né? O fanista, bandeira, cores, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, vira-lata, que é contra a soberania nacional. Chega ao ponto de pessoas pedirem, por questões políticas internas, né? Invasões no seu próprio país por conta de alinhamentos político-partidários no caso do Brasil, né? E aí, assim, é extremamente perigoso, inclusive essa polarização nacional que a gente vive, né? E um recrudescimento desses discursos, né? Essas autocracias que, na verdade, o Mercoler fala, né? O fascismo, na verdade, ele é uma cadela sempre no cio. Ou seja, ele nunca vai parar. Ele tem até um livro chamado Fascismo Eterno, em que ele discute essas questões de o fascismo ele sempre vai permear a sociedade, com reconfigurações, é claro, né? Eu lembro que na última discussão que a gente teve sobre política aqui, quando a última convite que a gente teve semana para discutir as questões políticas, a gente discutiu um pouco isso acerca dessa questão do fascismo estar sempre presente. Nesse caso brasileiro, é preocupante, em parte, porque a gente tem uma população, em grande parte, sem conhecimento político profundo, ou sem consciência política, sem memória histórica.
sem consciência de classe, por assim dizer, e que não entende que muitas vezes, nesse xadrez geopolítico, não se trata de bem e mal, se trata de defesa de soberania, se trata de manutenção de poder mundial, né? No caso das potências imperialistas, no caso no caso nosso, se trataria de defesa contra isso, né? Então a gente está aqui com movimentos bastante cuidadosos, porque o Brasil ele sempre se portou mundialmente como sendo um país, e isso tem inclusive tem sido questionado ultimamente, como um país pacífico, como um país. Nossa história é feita dessa forma, né? Como um país amigo, como um país pacífico. Só que internamente a gente tem visto já há algum tempo, né? Acho que na última década, por assim dizer. Na última década não, né? Que a gente já está em 2026, né? E aí eu colocaria uns 13 anos para cá, a gente tem uma ascensão, não só no mundo, como também no Brasil, desses discursos. E aí, assim, nessa questão do pensamento, muitos vão se aliar aí por conta de questão partidária, vai falar assim, não, eu sou mais China, eu sou mais Estados Unidos, eu sou mais Rússia, mas a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que ser Brasil, né? Brasil no sentido de interesse do nosso povo, sem prejudicar outros povos também nesse sentido. Então, é, é preocupante, eu vou dizer assim, é preocupante deixar a gente em alerta com relação a isso. Meu amigo, a gente está caminhando para o nosso final, essa aula que você está nos dando, e com certeza nossos ouvintes vão ter o privilégio de conhecer um pouco mais sobre geopolítica e sobre o pensamento crítico. Porque, às vezes, Saulo, a gente fica no emaranhado de informação e não tem esse pensamento crítico, essa visão diferente do que a gente vê. Mas eu vou tocar no ponto, você que é professor, assim, qual o papel da educação política exatamente nesse cenário para gerar no cidadão, no indivíduo, pensamento crítico, para ele não vender informação do preço que compra de forma sem análise e pela manada, vamos dizer assim. É, é uma questão também difícil que eu acho que tem respondida, mas como a gente está falando de muita coisa aqui, eu acho que um ponto importante é você estudar a história, ter memória. Porque estudando história, a gente lembra de vários exemplos aqui que eu queria até. Eu lembro que eu tinha tratado aqui de algumas coisas para ser discutidas aqui, por exemplo, com relação ao que aconteceu na história, né? Dessa política dessa política autoritária, né? Que muitas vezes volta, está sempre permeando a sociedade. A gente poderia pensar, por exemplo, eu falo que o primeiro passo é ter consciência histórica, porque tendo consciência histórica a gente teria essa lembrança, né, do, do nazismo, o que foi o nazismo na Alemanha, né, e quando se estabelece o nós contra eles, contra judeus, sempre se estabelece um culpado em relação aos problemas nacionais, né? Basta o capitalismo entrar em crise e o fascismo surge como essa solução rápida dos problemas, né? O nazismo na Alemanha, sempre esses movimentos autocráticos, não só o nazismo, não só esse também, como o próprio stalinismo, né? Colocava também a ameaça da volta do czarismo ou da burguesia, ou quando os Estados Unidos sofrem um atentado à guerra, ao terrorismo, os estrangeiros que roubam os empregos, como a gente tem visto na Europa, os imorais que são culpados, talvez, de uma justiça divina, que, sei lá, os nomeados como imorais na sociedade, né? No caso do Brasil recente, os esquerdistas e a corrupção, sempre essa política do medo, né? Com a política do medo como sendo uma arma de poder histórico-político, né? Para oferecer o controle sobre nossos corpos e nossos pensamentos, como diria Foucault, né? Mas a educação acho que ela é importante também, não só para essa memória histórica, porque ela também traz uma questão do senso crítico, de você tentar conhecer melhor a realidade para você ter um pensamento melhor formado, né? Então, acho que a educação é fundamental para que a gente tente entender. Eu vejo gente falando na internet bem assim, porque quem sou... E realmente, né? Isso não deixa de ser um pouco de verdade, porque a gente, enquanto indivíduo, a gente é pequeno diante de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Alguém pode falar, esses dois estão aí discutindo assuntos bem maiores do que eles com relação
a questão mundial, assim, e de novo, eu te parabenizo muito por puxar esse tipo de discussão aqui, Azanildo, porque por mais que a gente seja pequeno diante de todos esses acontecimentos, a gente tem que ter esse pensamento de saber que é importante nossa mente tentar compreender a nossa realidade em volta. Inclusive porque a gente, através da educação, eu sempre falo assim, a educação, eu tenho muito isso entranhado dentro de mim, esse pensamento político educacional, de saber que a educação liberta também o pensamento crítico, o pensamento político, ela é, como a Anísio Teixeira coloca, né? A Anísio Teixeira coloca que as escolas, ele fala das escolas públicas, mas a educação de forma geral também faz isso, ela é berço de democracia. Se a gente valoriza a nossa democracia, ela é grande parte em relação a através dessa educação. A educação tem que nos fornecer as bases para a gente compreender nossa democracia, para a gente compreender os movimentos geopolíticos mundiais, saber, para além de todos os maniqueísmos, de luta de bem contra o mal, ou de alinhamentos político-ideológicos, que a gente tem que colocar o espírito humano, a valorização da vida humana, como sendo também, como sendo peças fundamentais na vida humana, por assim dizer. Né? Então, acho que a educação ela lança essas bases do nosso pensamento para a gente entender que a vida em sociedade é mais vulnerável, e a gente tem visto isso nos últimos anos, que a vida em sociedade é mais vulnerável do que a gente pensa. A gente, eu acho que você, eu não sei se você tinha esse pensamento também, mas eu tinha até muito recentemente um pensamento assim de que a gente estava, embora Foucault fale que não é assim, né? Ele fala que são rupturas, não são. A gente costuma pensar muitas vezes no nosso acompanhamento no acompanhamento da vida humana, a gente costuma pensar que a gente está progredindo, que a gente está evoluindo enquanto seres humanos. A gente não está, muitas vezes, né? A gente está aí, a gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão de guerras, a gente tem a questão de vidas humanas perdidas, de não saber viver no planeta. Por exemplo, se a gente for pensar, uma terceira guerra mundial destruiria o planeta, né? É, existe potência para isso. Né? Eu vi uma relação essa semana de Putin, interessante que ele fala assim, né? Se o mundo pensa que a Rússia vai aceitar um mundo que não exista a Rússia, eles estariam dispostos a qualquer coisa, porque na cabeça deles um mundo sem a Rússia não vale a pena. Então, assim, o perigo dessas de guerras, né? O perigo de guerras mundiais, por fim, é a própria vida humana, né? Então, assim, a gente tem que estudar. E aí, assim, enquanto população, eu sei que eu, enquanto indivíduo, você, enquanto indivíduo, a gente não é capaz de muita coisa. Mas em termos de sociedade, eu acho que é a educação que lança as bases para a gente, é, pelo menos, melhorar um pouco a nossa vulnerabilidade que existe. Além de, é claro, poder sanar desigualdades sociais tão fortes como existem no Brasil. Né? Com certeza, Saulo. Você traz uma reflexão muito profunda desse atual cenário. E realmente a gente viveu isso, e quando você fala estudar história é fantástico, porque quando você estuda história você consegue compreender tudo que está aí. A gente teve essa tensão muito forte na época da Guerra Fria, né? Que eu lembro quando eu estudava aí no José Pales Sobrinho, os professores traziam isso, que era só apertar um botão, era só uma ordem de apertar o botão e pronto, explodia. E você imagina agora, com tanta tecnologia que se tem, e poderio de guerra, e todo mundo querendo testar armamento, e infelizmente na cabeça de inocentes. A gente tem um cenário realmente muito preocupante. Meu amigo, bate-papo fantástico. Você sempre traz essa visão sua, essa análise sua bem profunda dos temas, e eu gosto de conversar contigo sobre esses temas, sobre política, sobre as análises, sobre a geopolítica, e você nos proporcionou esse bate-papo fantástico hoje. Assim, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. E passo para você, Saulo, para você fazer suas considerações finais, mas eu gostaria de ressaltar, e gostaria de ouvir sua opinião dentro das suas considerações finais, sobre essa questão da desinformação que a gente tem, né, tão pesada agora, principalmente com a evolução da inteligência artificial,
que hoje o real se confunde muito com o artificial e para um cidadão leigo fica difícil de distinguir isso. E também ouvir um pouquinho de você sobre esse cenário que a gente vai encontrar agora nesse ano de 2026, que inclusive é um cenário de ano eleitoral. É, assim, inclusive, antes de você fazer essa pergunta, eu estava já pensando nessa questão que um dos pontos que se elencar é justamente isso, né? O papel da educação enquanto ser amadurecer o pensamento para a gente ficar um pouco mais imune ninguém é, né? Dessa questão da manipulação da informação. A gente vive uma era que é uma das preocupações que a gente vai ter nos próximos anos, né? Com relação ao avanço da inteligência artificial, são todos os benefícios que ela traz, todos os prejuízos que ela também traz, porque inclusive vai ficar mais, a verdade vai ficar um pouco mais opaca, né? Porque a gente não vai talvez ter acesso tão facilmente paradoxal, né? Na era da informação, as pessoas são inundadas por informação, não conseguir o que é real do que não é. Vai ser uma bastante grande, porque ao mesmo tempo que as visão antigamente lá muito, mas hoje inundadas, a gente vive meio que em bolhas sociais e a gente toma como padrão de verdade tudo que nos é dito. E o padrão de confiabilidade vira porque fulano de tal me mandou, fulano de tal é confiável para mim, então me mandou. E aí a gente enquanto quem é professor sabe disso, né? Todo cidadão que tem um pensamento crítico sabe que as informações elas são manipuladas pela mídia, elas são manipuladas e hoje em dia manipuladas por inteligências artificiais, né? Em que ponto, até que a gente pode se perguntar até que medida esses grandes veículos de mídia mundial, né? De inteligência artificial, inclusive, vão, além de investigarem nossa vida, eles podem também manipular nosso pensamento. Então, a gente tem que ter um pouco de pensamento crítico com relação a isso, né? E com relação aos próprios problemas sociais que são históricos, né? Que existem nas sociedades capitalistas e por assim dizer, como existem em todas as sociedades, mas no caso nosso da capitalista, com relação a as falhas desse sistema todo, né? As falhas que existem na sociedade, a gente tem que enxergá-las para poder melhorar. Então, acho que diante disso, diante dessas dificuldades, a gente tem que ter cada vez mais uma capacidade de filtro grande, né? Para entender, como a gente discutiu aqui hoje alguns assuntos, né? Diante desse cenário geopolítico, a gente entender a diferença entre uma ameaça que é real e uma ameaça que é construída, fabricada por esses discursos, perceber quando é que esse medo está sendo usado, né, para controlar e manipular o nosso pensamento, né? O medo do outro, o medo do diferente, o medo do estrangeiro, o medo do... Enfim, está acontecendo isso na sociedade americana e está acontecendo isso no Brasil. Eu acho que a gente tem que também crescer enquanto sociedade nesse sentido. Buscar múltiplas fontes de informação, como você toca nesse assunto, acho que buscar múltiplas fontes de informação. Você tem aqui seu podcast, eu espero que ele esteja bem visto, eu espero que esse trabalho que você faz aqui, inclusive aproveitando para elogiar, seja bem valorizado, acho que socialmente, né? Na nossa região aqui. Mas também a gente não é padrão de verdade, que quem tiver querendo aprofundar essas discussões, deve aprofundar essas discussões, ler mais, compreender os interesses estratégicos por trás dessas crises, né? Os interesses americanos, não subestimar esses interesses, não querer vender nosso país para interesse de quem quer que seja, né? Entender a lógica dessa tensão geopolítica, né? Embora a gente tenha medo, eu acho que esses momentos de crise estão muito para a gente pensar como se posicionar, como é que a gente entender a lógica. Por isso eu acho que é importante esses momentos de discussão, como a gente está fazendo aqui, porque eu cresço, você cresce, quem participa cresce, quem ouve, quem assiste, quem lê, cresce também com isso, né? Como a gente colocou, desenvolver esse pensamento político crítico e ficarmos vigilantes, né, sobre os nossos governantes. Esse ano aí é o ano de eleição, ficarmos sempre vigilantes sobre os nossos governantes e atentos a essa ascensão desses regimes e pensamentos, né, não só regimes, como pensamentos. A gente vive numa democracia, mas é uma democracia que mostrou-se também frágil. Não tão frágil como outras democracias do mundo, mas a democracia, ela é frágil, ela não é invencível, né? Os últimos anos mostraram isso para a gente, né? A gente tem que estar sempre atento com relação a esses
movimentos, né? E saber também que, enquanto indivíduos, a gente hoje tem poder, tem resistência, né? Como diria Foucault. E como diria, eu guardei uma citação aqui, eu lembrei dessa agora, mas eu guardei uma citação aqui de Arendt, que ele fala assim, né? Que o totalitarismo nasce quando o medo e a propaganda substituem o pensamento crítico. Então, nas origens do totalitarismo, ela diz isso. Então, assim, porque o exercício da liberdade humana, ela exige de nós justamente a liberdade também de pensamento. Acho que a gente tem que ter essa liberdade de pensamento para que a gente, pelo menos, enxergue as correntes que muitas vezes nos acorrentam. Então, torcer para que no Brasil, esse ano seja um ano de mais tranquilo com relação às eleições, porque a última vez foi tensa, né? Mas que vença o que for mais o lado que valorizava a democracia, que valorizava a sua liberdade, pensamento crítico, que bota a educação como prioridade. Eu tenho o meu pensamento claro diante disso tudo, não faço questão de esconder. Acho que meus pensamentos aqui, algumas de minhas falas aqui, como demonstram isso, né? Eu tenho meu pensamento e eu espero mas de qualquer forma, a gente tem que a gente aprenda a conviver de forma pacífica ou de forma, porque essa natureza, essa outra natureza, a gente tem que pensar, eles são eles o problema, mas assim, qualquer um de nós está sujeito a falhas e reconhecer isso, né? Acho mas enquanto sociedade a gente tem que estar valorizando essa questão do senso crítico para que a gente possa avançar enquanto sociedade enxergando nossos defeitos. Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo fantástico. As portas estão sempre abertas para você, você sabe disso. E a gente vai, ao longo do ano, acompanhando essas movimentações no cenário mundial e com certeza vamos ter muito papo para frente e muita discussão ainda. Saulo, muito obrigado, agradeço de coração sua presença aqui. Você sempre nos abrilhanta com a sua presença aqui no podcast e com sua análise fantástica da situação. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a quem assistir, agradeço a quem ouvir, né? Você falou que o cara vai estar em diferentes mídias. Agradeço quem ouviu aqui até agora. E tá de parabéns, Josenilton. Acho que obrigado por essas discussões. Às vezes no nosso dia a dia a gente sente falta dessas discussões, né? Agora tá no período de férias também, né? Sempre que eu posso, eu discuto essas coisas com alguns alunos. A gente tem sempre que discutir de forma, não tentando simplesmente enxergar o outro como uma folha em branco, mas a gente cresce nessas discussões que a gente faz. Então, tá de parabéns pelo seu trabalho. Dizer que eu estou sempre aberto a estar vindo aqui, a vir aqui para discutir essas coisas com você. Me proponho a participar outras vezes. Foi uma tarefa árdua. Acho que peço desculpas por alguma falha ou algum equívoco que tenha falado aí, né? Mas acho que nossa discussão aqui foi bastante interessante e eu agradeço muito essa oportunidade. Com certeza, Saulo. E quem vai nos acompanhar vai ter esse privilégio de acompanhar essa discussão e essa análise sua. E aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Ficam todos na paz. Curta, compartilha esse conhecimento, essa análise que, como o Saulo mesmo já colocou ao longo do bate-papo, é uma análise humilde, uma análise de um ponto de vista. Procure outros pontos de vista também, leia outras críticas sobre a situação atual. E, assim, desejar para vocês, como esse programa é o primeiro do ano, um feliz ano novo para vocês e com esperança sempre que a gente consegue. Um abraço a todos, fica todo na paz e até o próximo episódio.